Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super videoaula para vocês. Hoje, esse assunto aqui, compliance, né, você pode ter certeza absoluta, se você assistir nossa videoaula até o final, fazer as devidas anotações, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir absorver, fixar os principais conceitos deste assunto. E com esses conceitos, fixando esse conceito, você vai ter um juízo de valor. Consequentemente, garanto para você que você terá condições de acertar qualquer questão de concurso de qualquer banca sobre regras de compliance, né? Ok, vamos lá, começando a nossa videoaula. Compliance, né? Professor, e aí? O assunto de quê? De administração, claro, né? Só que é o seguinte, se você fizer compliance, com certeza, uma palavra aqui do idioma inglês, né? Se você fizer uma tradução literal para o português, você vai chegar na seguinte conclusão: cumprimento de leis, né? Ou seja, de regras, né? Ou seja, é o quê? É um comportamento de cumprimento de regras, né? Professor, esse comportamento, ele é individual ou ele é empresarial ou ele é da organização? Claro, é da organização. As organizações são feitas por pessoas, né? Professor, tudo bem, eu já vimos isso em algum lugar? Claro, né? Você tem que entender que essa regra aqui, tá? De compliance aqui, olha só, né? Ó, para você entender, visualizar, né? Faz parte de um assunto muito maior, né? Que é o quê? Ó, governança corporativa, né? Faz parte do assunto de quê? Governança corporativa, né? Ou seja, as regras de compliance, ela faz parte do quê? Aqui, ó, da base, né? É a base, é o alicerce, né? Essa base aqui são os princípios da governança corporativa, ó, né? São os princípios, né? E esses pilares aqui, isso aqui são os pilares. Esses pilares aqui, todos eles estão alicerçados na onde? Nos princípios, na base de uma casa, né? E o teto é aquele que protege aquele resultado que você deseja, né? Então faz parte do princípio, né? Professor, são quantos princípios? 4, tem que saber? Com certeza, né? Olha aí, ó, transparência, tá? Equidade, tá? Prestar contas, né? E, claro, cumprimento de regras, né? Então, o que? É uma postura corporativa, muito importante sobre isso. Inclusive, nesta aula eu vou fazer uma ampliação deste assunto para a administração pública, que realmente eu acredito que pode cair para vocês que estão fazendo concurso público. O nosso foco aqui desta videoaula é o quê? Concurso público. Bacana? Vem comigo, né? Então já situei vocês dentro do estudo, então faz parte dessa caixinha aqui especificamente, né? Professor, por que está cobrando aí este assunto, um assunto separado, né? É devido à lei aí 12.846 de 2013, que é a lei anticorrupção, né? Que ali fala claramente de regras de compliance. Então a gente vai entender isso, né? Professor, vamos lá, vamos para a aula, né? Quando eu estudo para concurso, quando eu preparo uma aula, eu consigo aprender quando eu consigo fixar quando eu compreendo o assunto, né? Professor, mas por que, professor, essa regra de cumprimento da lei, né? O seguinte, uma organização, uma pessoa que não cumpre a lei, significa dizer o quê? Que ela está ilegal, né? Ela está tendo práticas o quê? Não republicanas. Então, compliance é no sentido de quê? É no sentido de fazer o cumprimento das leis. Professor, não cumpriu leis. Cara, você cai em crime, né? Um dos crimes aí fundamentais aí, tá? Eu falo para vocês assim que assola as empresas mundiais, em especial as empresas brasileiras, é a corrupção, né? Por exemplo, você que está me assistindo, não sei se você é dono de uma empresa, né? Ou já trabalhou numa empresa. Aí eu falo para você, a empresa, as organizações, né? Elas sofrem algum ato lesivo ao seu patrimônio? Ou seja, no português claro, aí direto, né? As empresas, as organizações aí, elas são roubadas? Sim, elas são roubadas, né? E aí, vamos lá, vamos ir comigo, né? Professor, mas tudo bem, tem participação dos proprietários, dos diretores, sim ou não? Aí é outros 500. Mas uma coisa eu digo para vocês, essas regras de compliance, elas devem o quê? Equilibrar as relações de consumo, as relações de prestação de serviços no mercado. Ou seja, olha só, por que a corrupção distorce a concorrência? Tá? As regras de compliance, pode ter certeza absoluta que ela quer o quê? Ela quer combater que haja corrupção dentro das organizações. Por quê, professor? Para manter o nível ideal
ético, da boa governança corporativa, da concorrência no mercado. Não só isso, né? Nós temos aí outros desdobramentos dessa nossa interpretação. Tá? Vem comigo. Por quê? Né? Então, vamos lá. Substitui o critério eficiência pelo critério proximidade da política ou da compra de facilidades. Né? Então, tá aí, né? E aí eu tenho que falar isso para vocês, né? Inclusive no final da aula a gente vai voltar nesse assunto das regras de compliance, né? Você pega no Brasil, né? Você pega aqui no Brasil, a grande operação que teve no Brasil, está tendo aí, não sei quando vai terminar, que é a Operação Lava Jato, né? O que acontecia? A corrupção ocorria dentro das organizações, dentro das empresas, claro que permeavam a administração pública também no Brasil. Não é isso? O que acontece ali? Aquela empresa, ó, está substituindo o critério eficiência da melhor proposta, fazer certas coisas, produzir mais com menos, pelo critério proximidade política ou da compra de facilidades, né? Tá certo? Vamos lá, outra vez. Cria excessivos e desnecessários custos de transação que, a depender do grau, podem ser verdadeiras barreiras à entrada de mercados ou fatores que dificultam mesmo, impossibilitam a rivalidade, né? Olha só, né? Acaba privilegiando a macroempresa e estimulando a concentração de poder já existente, né? Então, isso aí, as regras de compliance, né? Ela visa o quê? Combater essas situações, né? Combater essas situações aqui. E, claro, aqui no Brasil, nós temos uma legislação específica em relação a isso, que é a Lei 12.846, que é a Lei de Combate à Corrupção, Lei Anticorrupção. Tá? Inclusive, tem aula do professor Luiz sobre esse assunto. Né? Então, eu já situei vocês dentro do assunto de cumprimento de regras. Né? E agora, professor, agora vamos aqui, né, especificamente falar do compliance. Né? Ou seja, né, o que é? Professor, cumprimento da lei. O que significa cumprimento da lei? Significa dizer que a organização ela está em conformidade. O que vem a ser a conformidade? Ó, o que é estar em conformidade na empresa, né? Olha só, o termo compliance tem origem do verbo inglês, to comply, né? Que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando, um pedido, ou seja, estar em compliance é estar em conformidade com as leis, regulamentos externos, internos. Portanto, manter a empresa em conformidade significa atender os normativos dos órgãos reguladores, né? Então, isso aí, ou seja, esse programa de integridade, o programa de compliance é isso, né? É fazer com que a empresa, né, claro, né, cumpra as regras internas e externas. Isso aí, claro, é óbvio, né? Por quê, professor? Porque ela vai o quê? Evitar vários outros crimes, né? E situações indesejáveis no mercado. Tá? Isso aqui não trata-se de um código de ética. Código de ética a gente viu que é um pilar da gestão corporativa. Aqui é o quê? É cumprimento das regras, né? Internas e externas, né? Vem comigo, vamos lá. Estar em conformidade com as exigências regulatórias. Cada setor, todas as empresas, nós temos um setor específico, e esse setor específico ele é o quê? Ele é regulado. E essa regulação, ó, as empresas terão que estar de acordo com essa regulação. Normas e políticas internas implica diretamente na longevidade da instituição, ou seja, né, uma forma da empresa permanecer ao longo do tempo é cumprindo as regras. Né? Professor, traz aí para um ambiente menor. Trago. Por exemplo, você tem dois bolichinhos, né? Dois bolichinhos, não sei se vocês sabem esse termo, aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Bolichinho é aqueles mercadinhos, aqueles barzinhos lá. Você tem dois bolichinhos, dois mercados, né, de rua, um do lado do outro. Tá? Um cumpre todas as regras, um paga todos os seus tributos, né, o ICMS, que é puxado, e o outro não, só nega. Tá lá. E aí, professor? Cara, cria o quê? Uma situação desleal de competitividade. Né? O bolichinho aqui da minha direita cumpre as regras, o outro não. Tá? Então, o que vai acontecer? Você pode ter certeza, cara, né, que esse aqui que cumpre as regras, ela vai ter maior longevidade. Porque ele vai ajustando o seu custo, né? Esse cara aqui, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, a mão pesada do Estado vai bater no bolichinho dele. E aí ele vai se ferrar, pode ter certeza disso, né? Então é o quê? É uma postura, né? Uma postura muito importante, né? Professor, quais são as funções do compliance, né? Atenção, ponto-chave da nossa videoaula, né?
pontos fortes aí do compliance, né? Vamos lá. Assegura que todos os colaboradores atuem com imparcialidade e conheçam um código de ética, as normas e políticas internas e as normas aplicáveis, né? Então ele quer que todos, né, conheçam e atuem sobre as regras, né? Prestar suporte a todos os colaboradores quanto ao conteúdo dos manuais e políticas internas da sociedade, né? Ou seja, né, prestar suporte, né, esclarecer, explicar o que são as regras, né? Implementar melhorias de mecanismos de controles internos, né? Visando a minimização de riscos potenciais existentes, né? Um dos pontos fundamentais é isso, implementar melhorias nos mecanismos de controles internos, visando a minimização dos riscos, né, potenciais existentes, né? Então você tem que aí sempre estar diminuindo esse risco, né? Professor, como assim controle interno, né? Vamos dar um exemplo para vocês aí, né, de uma empresa qualquer, onde essa empresa tem um funcionário, tá? Olha só a situação, esse funcionário está agindo por conta e risco. Não é orientação, não é diretriz da empresa, é pelo contrário, é contra as regras da empresa o funcionário agir dessa maneira. O que ele está agindo, professor? Ele é o seguinte, ele lá é o setor comercial, ele está negociando uma venda com o setor público, né? Está lá, uma venda lá do setor público, lá está participando de uma licitação, e se ele conseguir fechar esse contrato, ele ganha uma comissão. O que ele faz? Por conta e risco dele, ele vai lá e dá um agradinho para o agente público. Tá? Mas o chefia não está sabendo disso, né? Não está nada sabendo disso aí. E aí, professor? Ó, o cara está lá, né? Ó, não tem nada a ver com a empresa, né? Então, isso aqui visa criar mecanismos de controles para evitar essas situações, né? Tá certo? Ou seja, trazer terceiras pessoas aí que possam aí tá não dando tanta essa liberdade para o funcionário. Então, isso aqui é um exemplo que ele pode minimizar, né? Vem comigo, identificar, administrar e eliminar quaisquer situações que possam configurar conflito de interesse e ou descumprimento a quaisquer dispositivos manuais de política, né? Professor, o que vem a ser, professor, um tal de conflito de interesse, né? Aí eu digo para você uma coisa, né? Conflito de interesse. Eu trabalhei numa empresa de supermercado, né? E lá tem um setor de vendas, né? Setor comercial. O setor comercial em empresas de supermercado é o fundamento, é o coração, o principal da operação está ali. Porque o supermercado, ele não ganha na venda, ele ganha na compra, né? Então o que acontece? O cara era comprador lá do setor comercial do supermercado. E o que aconteceu, professor? O cara, então, Cuiabá, Mato Grosso, né? Então, os produtos vinham todos de fora. 95% dos produtos eram de outros estados, né? Principalmente da região sudeste, né? E aí, professor? Aí aconteceu o seguinte, o cara era comprador, tá? E o cara tinha duas carretas, né? Então é o seguinte, né? Ó, duas carretas, ele encaixava as carretas dele, ó, né? Para quê? Para puxar a mercadoria de São Paulo para Cuiabá, né? Fazia esse carreto. Isso é, claro, uma situação de conflito, né? Uma atividade está conflitando com a outra, né? Então o cara não tem. Então isso é situações de conflito, né? Então, com situação de conflito, então o compliance, preste atenção nisso, isso pode cair na prova, né? Visa o quê? Eliminar as situações de conflito, ó. Identificar, administrar, eliminar quaisquer situações que possam configurar conflito de interesse, tá? E ou descumprimento a quaisquer dispositivos dos manuais e políticas, né? Bacana, então são as funções, é isso, né? Cumprimento das leis, não somente as leis externas, as internas também. Professor, e os produtos compliance, né? Tá aqui comigo, suporte à alta administração, tá? Código de conduta e políticas de compliance, né? Tanto política de compliance, controles internos, conformidade, treinamento e comunicação, canais de denúncias e investigações internas para verificação. Lá naquele caso, né, do empregado lá que estava tentando lá corromper um agente público para ganhar a licitação, ele cai um mecanismo de controle aqui, ó, investigações internas, né? Então, em regras de compliance, o que ele faz? A cada 10 contratos, eles pegam 2 contratos e fazem uma auditoria, tá? Verifica o processo, né? Vai lá, faz uma conversa lá com o agente público, né? Cara, não existe crime perfeito, você pode ter certeza que a investigação, ela será bem sucedida, uma hora vai cair a casa do sujeito, né? E aí, professor? Pronto, parte conceitual, né?
é a segunda parte da aula, e agora a gente vai fazer alguns exercícios, que é a segunda parte da aula, e depois a gente vai encerrar a aula com exemplos práticos existentes no Brasil hoje de regras de compliance, ok? Vem comigo. Apex e IADS, né, 2018, cargo de assistente. Assinale a alternativa que melhor define o termo compliance, né? Ok, compliance faz parte da gestão corporativa, né? Da governança corporativa das organizações, ok. Equivale à atenção estrita às práticas de convivência empresarial? Gente, convivência empresarial está mais vinculado ao que? A qualidade de vida, não tem nada a ver com as regras de compliance, né? O termo compliance, você sabe que é o cumprimento de leis, das regras externas, internas, ok, né? É um conceito muito importante, ok, né? B, consiste na repressão do abuso do poder econômico no meio empresarial? Não, está errado, né? Essa repressão do abuso do poder econômico aí vai mais do que as regras de governança corporativa, né? 3, é o assentimento, né? Ou seja, o aceitamento, o aceite, né? A regra. Ó, o aceito a regra que se alcança pela conformação da conduta do seu comando, ao seu comando, né? Professor, qual comando que é esse? A regra, né? Quando ele fala a regra aqui, ó, ele está incluindo regras, ó, externas e regras internas, né? Consentimento, alcança, né? A conduta, né? Então, ou seja, a conduta daquele. Inicialmente eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso para você ter conhecimento, para você ter uma noção, a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.